Fala torcedor, fala torcedora, tudo bem? Aqui quem fala é Arthur Marim, aqui do Insta Rubro Verde. E hoje trazendo um conteúdo inédito aqui no canal, um pré-jogo especial, um pré-jogo que a gente vai começar a fazer nessa sequência do Paulistão, Série D, Copa do Brasil. Hoje a gente vai falar um pouco do Palmeiras, próximo adversário da Portuguesa, que a Portuguesa enfrenta nessa quarta-feira, às 9h35 da noite, no Allianz Parque. Para isso, eu vou chamar aqui para a tela o meu companheiro, nosso colaborador de Insta Rubro Verde, Vinícius Piazza, vai estar aqui com a gente. Vinícius, boa tarde. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, torcedores. Estamos aí para um papo bem legal, né? Nesse, como você falou, inédito, de falar tanto da visão da Portuguesa, tanto do adversário, e um grande jogo para começar, né? É isso, e para bater uma bola com a gente convidou um convidado especialíssimo e também especialista em Palmeiras. Eu vou chamar aqui para a tela João Quer, repórter do Verdazo, Vinícius. João, boa tarde. Fala pessoal, boa tarde, obrigado aí pelo convite, agradeço aí o Arthur e o Vini por me convidarem aqui para esse papo do Insta Rubro Verde. Vamos então falar um pouco sobre esse confronto aí dessa primeira rodada aí do Paulistão. Então, João, para começar nosso bate-papo, a gente vai fazer mesmo ping-pong aqui. Então, como é que vem o Palmeiras? Como é que o Palmeiras tem se preparado para esse Paulistão? Como é que foi essa pré-temporada do Palmeiras? Então, cara, o Palmeiras vem pela primeira vez nessa era Abel com esse sentimento de querer reconquistar, né? Porque todos os anos da era Abel o Palmeiras conquistou títulos importantes. E no ano passado conquistou só, entre aspas, né, o Campeonato Paulista, que é um título super importante também, mas não sendo aí um desses três principais, que são o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O time vem com um sentimento assim, com uma sede que acho que é um pouco diferente. E uma pressão também um pouco maior por parte da torcida. O Palmeiras começou essa janela de transferências primeiro perdendo o Dudu, depois liberando o Lázaro, porque o Lázaro era um jogador que tinha uma cláusula no empréstimo dele que poderia estender o empréstimo por mais 6 meses, pagando um valor que não era muito alto, acho que era 1 milhão de euros, alguma coisa assim, não era muita coisa assim, mas o Palmeiras preferiu liberar ele. Então o Palmeiras começa perdendo esses dois jogadores e vai ao mercado, contrata o Facundo Torres, quebrando aí o recorde de maior transferência da história do clube, busca o cara lá na MLS, pensando nele já como um substituto para o Estevão, tá? Porque o Estevão já está vendido para o Chelsea e vai sair após o Mundial de Clubes. Então o Palmeiras já vai atrás de um ponta para ser o substituto do Estevão e traz o Facundo Torres, que é um jogador de 24 anos, que vinha fazendo sucesso no MLS, e pouco depois fecha essa contratação do Paulinho, que novamente quebra o recorde de valor de transferência e se torna a transferência mais cara da história do Palmeiras. Então, no mês de dezembro, o Palmeiras fez as duas contratações mais caras da história do clube. Essa contratação do Paulinho também mandou para o Atlético Mineiro, além de 18 milhões de euros ou coisa parecida, o Gabriel Menino e o Patrick. E hoje, ou ontem, mais ou menos assim, entre ontem e hoje, concretizou a venda do Vitor Reis para o Manchester City, aí também por um valor muito bom, muito interessante, 35 milhões de euros. Então, assim, já são 5 saídas, 2 chegadas, mas o Paulinho chega como... O Paulinho tá machucado, né? Então ele só vai passar a atuar pelo Palmeiras lá para maio. Então são 2 chegadas, mas apenas o Facundo já está disponível e ele tem tudo para ser um reserva. Então o Palmeiras, apesar de tudo, apesar de todas essas movimentações, vem com teoricamente o mesmo time do ano passado. A menos que o Abel resolva colocar o Facundo no lugar do Felipe Anderson, na ponta esquerda, né? Enfim. Né? Porque até no passado o ataque do Palmeiras, só para contextualizar aqui para quem não está muito por dentro, o ataque do Palmeiras era
Estevão na direita, Flaco Lopes de centroavante e o Felipe Anderson na esquerda. O Felipe Anderson e o Flaco Lopes sofreram boas críticas aí, o Felipe Anderson muito por não corresponder às expectativas e o Flaco por... Todo mundo sabe que ele é um bom centroavante, ele tem 23 anos, tem muito potencial, mas ele perde muitas chances, ainda não é um cara pronto para ser o 9 titular do Palmeiras, na opinião de muitos torcedores, inclusive também na minha. Então havia muito essa expectativa aí pelo Palmeiras trazer um 9, ainda há. Alguns dizem que o Paulinho pode vir a ser esse 9, não sabemos ainda como que o Abel vai usar ele. Enfim, já tô me estendendo aqui, mas essas foram as movimentações em relação ao mercado. E aí o Palmeiras vem se preparando, digamos assim, com mais ou menos o mesmo time titular do ano passado. A gente pode aí discutir mais para frente aí algumas alterações que o Abel pode fazer no time agora para esse começo de temporada. Subiram também 5 jogadores da base, que a gente pode falar daqui a pouco, mas essas foram as movimentações iniciais. Ô, João, falando mais ou menos sobre a janela, você ressaltou muito sobre as 5 saídas do Palmeiras. E aí o que pelo menos me chama a atenção é a venda do Vitor Reis, que foi muito alta, né, a maior do futebol brasileiro para um zagueiro, mas eu queria saber se o Palmeiras está com alguma movimentação para reforçar o setor defensivo, né, porque a gente sabe que, eu não sei quando volta na lateral esquerda o Caio Paulista, o Piquerez e o Caio Paulista, né, e aí eu sei que o Caio Paulista não tem tanta confiança, tem confiança do Abel, mas o torcedor ainda fica com o pé atrás. E outra coisa sobre o Flaco Lopes, porque ele foi artilheiro do último Paulista, mas depois, ao meio da temporada, ele sofreu crítica junto com o Felipe Anderson. Como que você vê que o Palmeiras pode reforçar, se tem alguma movimentação para trazer alguém para o lugar do Vitor Reis e para talvez, né, você falou do Paulinho, talvez ser o 9, mas se essa questão do Flaco Lopes ainda é uma pauta alta no meio do Palmeiras? Então, desde antes da saída do Vitor Reis começar a ser cogitada, muitos já sugeriam uma possível vinda de um zagueiro. Por quê? O Palmeiras hoje tem Gustavo Gomes e Murilo, teoricamente a dupla titular. A gente tem o Naves, que é um zagueiro de acho que 22 ou 23 anos, ele é novo, mas também não é tão novo quanto o Vitor Reis. É um bom zagueiro, que já teve algumas boas chances com o Abel, mas que não tem tido, pelo menos não estava tendo muitas chances no ano passado. Chegou um ponto que ele não estava entrando nunca, assim, nos últimos jogos do ano passado, o Abel não colocava ele de jeito nenhum, improvisava o volante na zaga, mas não colocava o Naves, coitado do moleque. Mas é um cara com grande potencial. O Palmeiras perdeu ano passado o Luan, que foi o zagueiro titular nas 2 conquistas do Palmeiras da Libertadores mais recentes, foi um dos capitães, assim, digamos assim, do Palmeiras. Era um cara super importante, apesar de ter aí certas polêmicas, que algumas críticas em cima dele por lances, por exemplo, do Mundial de Clubes nos 2 que o Palmeiras disputou, os 2 ele cometeu pênalti, um foi uma besteira dele, outro foi um pouco de azar, né? Mas enfim, perdeu um jogador super importante da zaga, e desde então havia esse papo de o Palmeiras precisa de um zagueiro reserva mesmo, porque os outros 2 eram da base, o Naves e o Vitor Reis. Só que o Vitor Reis, com 18 anos, não era considerado ainda uma opção porque ele tinha muito pouca rodagem. Mas com a saída do Luan, o que aconteceu? O Vitor Reis rapidamente começou a disparar assim, em relação a desenvolvimento profissional. Ele estreou, logo na estreia ele já fez um gol contra o Corinthians, assumiu a titularidade muito rápido e se tornou quem ele é hoje. Está indo para o Manchester City ser treinado pelo Guardiola. Então foi uma coisa muito rápida. Então o Vitor Reis nem era considerado uma opção quando o Luan saiu, mas ele rapidamente se tornou uma opção muito importante e por isso o Palmeiras não foi atrás de um zagueiro. Agora, com a saída dele, para mim fica fundamental que o Palmeiras traga mais um zagueiro, pelo menos mais um. A gente tem na base um cara chamado Benedetti, que é um zagueiro muito alto, forte, faz gol de cabeça, é bom com os pés, é um cara muito bom. E ele foi promovido para o elenco principal. Ele estava jogando a Copinha, o Abel chamou ele e mais 4 jogadores para integrar o elenco profissional. E agora eles estão integrando o elenco profissional, assim,
definitivamente, não vou voltar para a Copinha, ao que tudo indica, tá? Ao que tudo indica, esses 5 jogadores subiram em definitivo. O Benedetti é uma opção super interessante, acho muito legal ter ele no elenco, ter uma rodagem aí com ele, dar chances para ele. Eu acho que é um cara que tem muito potencial, mas precisa de mais um zagueiro pronto. Então, eu traria mais um zagueiro pronto de pelo menos assim alguma idade, pelo menos uns 25, 26 anos. Ainda não soube de nenhuma movimentação do Palmeiras. Aquele Valentim, que também que o Cruzeiro também estava atrás, eu li aqui de uma fonte bem confiável minha que o Palmeiras já sondou a situação dele e estava para fazer uma proposta. O Cruzeiro se aproximou bastante dele nos últimos dias. Eu não sei exatamente como está essa situação, se o Palmeiras chegou a fazer a proposta, mas nada muito concreto ainda. Tá? E o Palmeiras está num posicionamento de não estamos com pressa, mas a estreia do Campeonato Paulista já chegou. Então, eu acho um pouco perigoso esse posicionamento de não estamos com pressa. O Palmeiras precisa trazer um zagueiro, na minha opinião. E quanto ao centroavante, que foi a sua outra pergunta, também, como eu falei, o Flaco tem essa certa desconfiança. O Rony, que é o centroavante reserva, é o Rony, vocês conhecem o Rony, todo mundo conhece o Rony, ele já foi um grande jogador, ele é um grande jogador, ele é muito rápido, ele é físico, mas ele perde gols, ele não tem um primor técnico, tudo indica que ele vai sair, todo mundo quer que o Rony saia do Palmeiras, eu adoro o Rony, para mim ele é um grande nome da história do Palmeiras, mas eu quero que ele saia, eu acho que acabou o ciclo, eu quero ver ele em outro clube, ele ganha um salário que também já não condiz mais com o que ele apresenta para o Palmeiras, enfim, então o Palmeiras, na minha opinião, essa deveria ser a prioridade do Palmeiras. O Palmeiras estava negociando com o Andrés Pereira, que é um segundo volante, que é um baita jogador. Eu adoraria ver ele no Palmeiras, mas que é um camisa 8. O Palmeiras tem Zé Rafael e Richard Rios para a posição. Para mim, a prioridade tinha que ser um centroavante. E hoje, diferentemente da zaga, que existem alguns rumores, tananã, hoje eu não sei de nada, de nenhuma sondagem, de nenhuma movimentação do Palmeiras em relação a centroavante. O que me preocupa, porque a gente tem o Flaco, como a gente falou, o Rony pode sair, aí a gente já passa para Luigi e Thales, que são 2 centroavantes muito interessantes da base do Palmeiras, mas eles são da base, eles têm muito pouca rodagem, eles não podem ser o camisa 9 do Palmeiras. O Flaco ganhou um voto de confiança na temporada passada e não conseguiu representar, perdeu chances muito importantes em jogos decisivos para o Palmeiras, fez muitos gols, foi muito importante em vários momentos, mas eu acho que o Palmeiras, que vai disputar o Mundial de Clubes, quer disputar grandes títulos aí nesse ano, tinha que ter um centroavante de peso. E eu investiria todas as minhas fichas, agora toda a verba que o Palmeiras tem, toda não, né? Porque também é importante trazer ali um zagueiro para compor elenco e algumas peças pontuais, mas principalmente em um camisa 9. João, pensando mesmo agora no planejamento do Palmeiras, né? O Palmeiras, se eu não me engano, voltou dia 6 de janeiro. Você pode me corrigir se eu estiver enganado, mas dia 6 de janeiro para fazer essa pré-temporada. Teve toda uma questão, claro, o Palmeiras foi uma das equipes que mais jogou nesse ano, no ano passado, desculpa, no ano passado, então o Abel acabou prolongando um pouco mais o seu trabalho no ano passado, uma semaninha, se eu não me engano, e até vi uma notícia da ESPN ontem dia 17, dia 14, desculpa, dia 14, falando que o Abel ainda não tinha se apresentado. Como é que o torcedor palmeirense, como é que a imprensa do Palmeiras também vê essa questão do Abel ainda não ter se apresentado, se isso vai impactar um pouco na partida de amanhã contra a Portuguesa, pro lado mais palmeirense? Então, Arthur, na verdade é assim, cara, o Abel, ele se reapresentou hoje, né, na verdade, ele se reapresentou nessa terça-feira, né, então um dia antes do confronto contra a Portuguesa. Mas por que isso? Porque após o final da temporada, todo o grupo do Palmeiras entrou de férias e o Abel ficou por mais uma semana, planejando a temporada junto aos dirigentes. Ele ficou para esse planejamento uma semana depois de todo mundo ir embora, ele ficou, e aí ele retornaria uma semana depois, o que, na minha opinião, é plenamente justo e eu não sei qual que é exatamente a justificativa para ele ficar essa uma semana. Eu entendo que é mais interessante que o treinador
o líder, né, da comissão técnica, o cara que tem toda a visão de como ele quer estruturar o time para o ano seguinte, faça esse planejamento junto aos dirigentes cedo. Então, para mim, se ele acaba uma temporada e emenda uma semana de reuniões com o Anderson Barros, com o Léo Holanda, com o pessoal da diretoria do Palmeiras para explicar quais são as prioridades dele em relação ao mercado de transferências e tudo mais, para depois poder sair de férias, eu acho que pode ser sim uma boa estratégia. E, claro, faz sentido que se ele ficou uma semana lá atrás a mais, que ele volte uma semana depois, porque a gente está falando de uma temporada longa, uma temporada intensa, um calendário bem apertado, então a gente precisa que todo mundo esteja descansado, esteja preparado para essa temporada. Agora, se isso afeta o planejamento, ou a preparação para o jogo dessa quarta-feira, olha, eu acredito que afeta um pouco, mas também assim, a comissão técnica do Abel já está no Palmeiras há 4 anos, já está ao lado do Abel há bem mais. Desde o começo da carreira do Abel, ele tem esses mesmos caras ao lado. Então, o Abel estava de férias até ontem, até essa segunda-feira, mas o resto da sua comissão técnica não. E eu acredito que eles podem muito bem comandar esses treinamentos. E sim, talvez isso tenha um pouco de impacto nos primeiros jogos do Palmeiras, mas quando a gente fala da fase de grupos do Campeonato Paulista, claro que a Portuguesa é um desafio para o Palmeiras, até porque é um clube que vem se reestruturando, está com reforços, investiu num técnico muito promissor e pode ser uma pedra no sapato, mas a gente está falando de uma fase da qual é muito difícil que o Palmeiras não passe. Então, esse planejamento eu acho que faz sentido, sim, de deixar o Abel uma semana no final de uma temporada e atrasar o retorno dele um pouquinho na temporada seguinte, entendeu? E uma coisa interessante de pensar é que a realidade dos dois clubes são bem diferentes, né? Apesar da Portuguesa estar em um processo, agora aprovou a SAF, está no processo de reconstrução, o Campeonato Paulista vai ser um período importante, o Palmeiras é um clube do alto escalão do futebol brasileiro. Está buscando aí o tetracampeonato paulista, que seria um feito inédito, mas a disparidade do elenco é muito grande. Você acha que por causa disso o Palmeiras pode acabar poupando alguns jogadores até para pensar no resto da temporada, porque esse calendário do Palmeiras é longo no ano, considerando o Mundial de Clubes? Você tem alguma informação se o Palmeiras pode acabar poupando, se vai entrar com o time mesmo? Não estou falando sobre subestimar o adversário nem nada do tipo, mas sobre o elenco mesmo, até para poupar os jogadores. Cara, eis a questão. Eu estou muito curioso para ver como que o Abel vai escalar o Palmeiras para essa partida. Não tenho essa informação ainda, né? O Palmeiras não libera nenhum tipo de acesso da imprensa e as coisas estão muito difíceis para a gente de apurar ultimamente, né? É uma política especificamente do Abel. O Abel não tem nenhum tipo de flexibilidade quanto à imprensa, de abrir uma parte do treino, como, por exemplo, eu sei que o Santos fez essa semana, de abrir um trecho do seu treino para a imprensa, de alguns dirigentes, às vezes, soltarem algumas informações. O Palmeiras é muito chato em relação a isso, então eu ainda não sei. Eu vou daqui a pouco talvez dar um alô ali no pessoal para saber se alguém já está sabendo de alguma coisa, mas é difícil apurar esse tipo de informação. E por enquanto, o que tudo indica é que o Palmeiras vá com a sua força máxima para começar, mas que vai ter muitas opções de jogadores da base no banco e eles devem sim ter uma rodagem interessante. Opa, vocês estão me vendo aí? Estão me vendo? Acho que fechou sua câmera. Ah, não, mas a minha câmera está aberta. Peraí. Putz, minha câmera está aberta. O que será que é bom? Peraí, um minutinho. Tranquilo. Se às vezes sair e entrar de volta, às vezes volta. Tranquilo. Engraçado que quando eu venho aqui na configurações, a câmera está normal. Tentar fechar. Tranquilo. Abrir de novo. Que engraçado. Aqui no cantinho fica aparecendo minha câmera, eu tô me vendo aqui, mas na imagem aí não aparece. Peraí, deixa eu tentar sair e entrar de novo.
Enquanto isso, relembrando aqui para quem está assistindo a gente, é importantíssimo seguir a gente no Insta Rubro Verde, também nas todas as redes sociais, está passando aqui embaixo. Então, Insta Rubro Verde, no Instagram, no Twitter, aqui pelo YouTube também, importantíssimo. Então, Vinícius, vamos falando um pouquinho de português enquanto isso, para a gente já adiantar um pouquinho essa questão. Olha, vamos ver se o João voltou aqui. E aí? Foi. Agora sim, de novo. Legal. Mas é isso, o Palmeiras vai ter uma rodagem legal com os jovens da base, mas eu não tenho muita certeza em relação à escalação inicial de amanhã. Estou bem curioso para saber. Mas eu tô achando que a gente vai... É até engraçado pensar que o Palmeiras, depois de fazer as 2 maiores contratações da sua história, vai com a mesma escalação do ano passado. Tipo assim, o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes enfim, todos esses nomes que já estavam no time titular do ano passado. É engraçado pensar nisso, mas é a minha aposta. E, João, até você estava comentando aqui de escalações, né, que tá difícil saber qual a escalação vai ser utilizada amanhã. Eu peguei a escalação do último confronto entre Portuguesa e Palmeiras, que aconteceu lá no Canindé, foi 2-0 pro Palmeiras. Vou falar ela aqui. Então, Everton, Luan, Murilo e Piquerez, seguido de Caio Paulista, Zé Rafael, Aníbal Moreno, Marcos Rocha, Hendrick, Rafael Veiga e Flaco Lopes. Os gols foram do Gabriel Menino, que entrou ao decorrer da partida, e do Flaco. Quais mudanças você acha que, claro, tirando, por exemplo, o Hendrick, o Gabriel Menino, que já não estão mais no Palmeiras, qual possível escalação você chutaria para essa partida? Olha, aí a gente está falando de um time com 3 zagueiros, né? Então o Piquerez meio que atuou como um zagueiro nessa época aí da forma que eu estava falando. Eu não lembro dessa partida exatamente, mas é uma formação aí que teoricamente são 3 zagueiros. Assim, é uma incógnita como o Abel vai escalar o time do Palmeiras no começo desse ano, mas se tudo continuar como as coisas estavam no final do ano passado, teremos o Everton. A lateral direita é sempre uma incógnita aí no Palmeiras, porque a gente tem 3 nomes bons, mas nenhum que se destaca muito. Estamos falando de Marcos Rocha, Mike e Giai. Eu acho que o Palmeiras deve seguir com o Marcos Rocha como titular. A dupla de zaga é Murilo e Gomes. Eu acho que essa é a que menos deve variar, né? Até, principalmente agora com a saída do Vitor Reis. O lateral esquerdo, eu não tenho certeza ainda se o Piquerez já vai voltar por uma questão de condição física. Ele já está recuperado da lesão, mas ainda não tem ritmo de jogo. Então pode acabar sobrando para Caio Paulista ou Vanderlan. Tá? Tudo indica que deve ser o Caio Paulista. O primeiro volante é o Aníbal Moreno, né? Então a gente está falando aí de uma formação 4-3-3 ou 4-2-3-1, dependendo do ponto de vista. Os meias devem ser o Aníbal Moreno, o Richard Rios e o Rafael Veiga. E o ataque, o mesmo ataque do ano passado com o Estevão, Flaco Lopes e Felipe Anderson. Eu vou gostar muito de ver o Abel fazendo alguns experimentos, colocando talvez o Felipe Anderson na direita e o Facundo, enfim, não dá para colocar o Estevão no banco, né? Mas talvez experimentando, sei lá, o Felipe Anderson como camisa 9, ou enfim, eu não sei, mas fazendo alguns testes nesses primeiros jogos e não só insistindo no mesmo time do ano passado, porque o time do ano passado é um bom time, se você olha no papel, é um bom elenco, mas eu acho que esse é um momento que o Palmeiras pode fazer sim alguns testes, algumas experiências para conseguir desenvolver algumas armas, digamos assim, como por exemplo seria o Felipe Anderson de 9, que foi só uma ideia que me surgiu agora, mas é um exemplo de um possível teste que poderia ser feito e eu ia gostar de ver. O Palmeiras anunciou, né, nessas últimas semanas o patrocinador master da Sporting Bet, né, que é o maior patrocínio da história do Palmeiras e o terceiro maior do Brasil, com a saída da Crefisa depois de muito tempo. Como que você acha que esse patrocínio pode impactar positivamente? Claro que o dinheiro vai ajudar muito, mas como que vai ser mais ou menos o planejamento do Palmeiras para a temporada com esse dinheiro entrando? Porque é uma
uma grande mudança, é um caixa muito alto, até para o investimento do Palmeiras aumentar, porque foi o time que mais gastou até agora no mundo com a contratação do Paulinho e do Facundo Torres. Como que esse patrocinador pode implicar positivamente para o Palmeiras se desenvolver melhor o elenco na temporada, considerando até a venda do Vitor Reis, enfim? Então, a gente estava falando de uma saída de um patrocinador que a Crefisa, né, e a FAN, que juntas pagavam ao Palmeiras 81 milhões de reais por temporada, por todos, pela exclusividade do patrocínio do Palmeiras. Então, a Crefisa e a FAN detinham todas as ativações de marca do clube. Exceto por algumas no CT e, claro, a parceria com a Puma, algumas coisas bem pontuais, mas eles tinham todos os lugares do uniforme, o nome do canal do YouTube, o nome do podcast, um monte de coisa, e que agora o Palmeiras fecha com o Sporting Bet um patrocínio master por 100 milhões por temporada, e é só o master. Assim, tem também o nome do canal do YouTube, mais algumas coisas, mas assim, ainda teve as mangas da Sil, que a gente não sabe exatamente quanto que eles não divulgaram, eles têm uma cláusula de confidencialidade, mas segundo o GE, eu acho que são 11 milhões de reais por temporada. Então, só desses dois patrocinadores, a gente já está falando em um incremento de receita de pelo menos 30 milhões de reais por temporada. 30 milhões de reais por temporada é um valor bem considerável, né? Tipo, claro que a gente está falando agora de contratações superinflacionadas, tudo está muito caro, mas, pô, 30 milhões de reais por temporada é um valor legal. Por exemplo, se você pega um cara em final de contrato ganhando 2 milhões de reais por mês, você paga um ano de contrato para esse cara. Então, eu acho que isso tem que ser levado em consideração na hora de fazer movimentações no mercado de transferências. O Palmeiras já fez duas bem consideráveis, como você falou, é o clube que mais movimentou dinheiro no mercado de transferências. É o segundo agora que mais gastou, né? Porque o Manchester City acaba ultrapassando com os 35 milhões de euros. Caso confirmado, né? Parece que já foi confirmado. O Vitor Reis até já se despediu, até já deu o Here We Go do Fabrício Romano. Então dá para dizer que já está confirmado. Então o Palmeiras passa a ser o segundo que mais gastou e o primeiro que mais recebeu, né? Então é muito legal para mim, pelo menos, ver o quanto de dinheiro o clube está movimentando. E a gente está falando de, como você comentou aí, mais grana entrando. Isso tem que ser levado sim em consideração. O Palmeiras, como eu falei, está deixando para no meio de janeiro, tá meio que sem pressa. Eu gostaria de ter um pouco mais de celeridade nas movimentações. O Palmeiras perdeu muito tempo com o Andrés Pereira. O Palmeiras estava disposto a gastar muito dinheiro com o Andrés Pereira, o que significa que o Palmeiras tem dinheiro para gastar. E é claro que tem. São vendas muito altas do Endrick, que ainda está entrando dinheiro, do Estevam, que ainda está entrando dinheiro, agora do Vitor Reis. Então o Palmeiras claramente tem grana. E essa grana tem que ser investida no ano que é o mais importante para o Palmeiras. Assim, não vou falar o ano mais importante da história, porque é uma coisa muito relativa, mas a gente está falando de um campeonato que é muito legal de ser disputado e que seria muito bacana para todos os torcedores ver o Palmeiras disputando fases agudas. Então, esse dinheiro tem que ser, sim, levado em conta nesse planejamento e trazer algumas posições aí que a gente já comentou aqui. Zagueiro, possivelmente um camisa 8, principalmente se o Zé, Rafael ou o Richard Rios forem sair, e principalmente um camisa 9. Então, João, acho que para finalizar aqui pela nossa parte, esse bloco 1 desse nosso pré-jogo, queria saber o palpite do João, que vai estar amanhã no Palmeiras. Bom, primeiro jogo da temporada, clube fora de ritmo, o Abel chegou ontem, o Portuguesa, como eu falei, tem um treinador aí que é bem promissor, jovem, com ideias legais aí, eu acho que pode dar trabalho. Então eu vou deixar o meu palpite aí de 2-1 para o Palmeiras. Fechou. João, quero agradecer sua participação é muito boa. Para quem não conhece sobre, claro, o pessoal acaba vendo muito Palmeiras na Série A, fez uma campanha extraordinária de novo. Mesmo em segundo lugar, tem que ser valorizado esse segundo lugar na Série A do ano passado. Então, obrigado por toda essa meia hora de bate-papo praticamente. Vini, quer falar alguma coisa? Eu acho que agradecer, né, porque
é legal trazer também a visão do Palmeiras, porque muitas vezes é aquilo, né? O torcedor de um time acaba não acompanhando tanto do outro. Então, você pegar alguns pontos pontuais para o jogo contra o Palmeiras, ainda mais contra o Palmeiras, eu acho legal. Então, João, se quiser até divulgar as redes do Verdazo, aqui para o pessoal seguir vocês também, por favor. Legal, pessoal. Eu que agradeço aí pelo convite. Muito legal aí bater esse papo com vocês, falar um pouco aí sobre o Palmeiras, para quem está interessado em saber aí um pouco mais. Como você já comentou, eu trabalho no Verdazo, sou repórter, a gente cobre lá todos os jogos do Palmeiras no Allianz e alguns fora de casa também. Estou sempre nas coletivas de imprensa do Abel, a gente tem sempre repórter em zona mista também, então quem tem interesse em acompanhar o Palmeiras, dá uma olhada lá nas nossas redes, no nosso site, a gente está em todas as redes, sempre com o nome de Verdazo, com 2 Zs. Então, Verdazo, no Instagram é Verdazo CEP, né, de Sociedade Esportiva Palmeiras, porque algum fulano lá pegou o @Verdazo. Então, mas em todos os lugares, você pesquisando Verdazo com 2 Zs, a gente está em todas as redes sociais, YouTube, Twitter, que agora é X, né, TikTok, tudo mais. Então, onde você quiser acompanhar, e a gente está fazendo esse trabalho, como eu falei, de dia a dia do Palmeiras, sempre trazendo bastante conteúdo. E é isso, pessoal. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Boa sorte aí para fazer esse e todos os próximos pré-jogos. E quem sabe a gente já combina aí, se os dois clubes forem se enfrentar esse ano ou em próximos anos. Vai ser um prazer aí voltar a falar com vocês. Um abração. Fechou. Abração, João. Abraço. Obrigado e boa cobertura amanhã. Valeu. Tchau, tchau. É isso. Agora vamos para nosso bloco 2 aqui do nosso pré-jogo, né? Vamos começar a falar agora da Portuguesa, que vem se preparando junto com o técnico Cauã de Almeida, contratado recentemente, a primeira contratação da SAF da Portuguesa. Vamos começar falando da SAF, Vini? Bora. Então vamos lá, a SAF assumiu com 3 investidores, para quem fazer um resumão aqui, a SAF comprou 80% dos direitos de futebol da Portuguesa, são 3 investidores, a XP Investimentos, responsável pelos aportes financeiros para essa sociedade anônima do futebol acontecer, a Tauá Futebol, que é responsável pela reestruturação do futebol da Portuguesa, e também a Revi, que vai ser responsável pela modernização, pelos cuidados com o Canindé. Agora o projeto é a Arena Canindé. A SAF assumiu no dia 1º de dezembro de 2024, ou seja, um pouquinho mais de um mês, e que vem correndo contra o tempo para montar o elenco da Portuguesa. Quer comentar um pouquinho do calendário, Vini? Eu acho importante a SAF se organizar o mais rápido possível, né? A gente sabe que o Alex, presidente da SAF, ele disse que a ideia são 17 contratações para o Paulistão, né? Porque é importante pensar porque a Portuguesa esse ano disputa o Paulistão, a Série D, a Copa do Brasil e possivelmente a Copa Paulista, né? Lembrando que o uso de jovens garotos da Copa São Paulo de Futebol Júnior são levados em conta. Mas eu acho que é importante sim se organizar, principalmente porque saiu agora, né? A Portuguesa emitiu a nota oficial sobre a despedida do Canindé no próximo sábado. Então eu acho que jogando no Pacaembu, com o apoio da torcida e com um elenco forte para as competições, eu acho que vai ser um ano importante e que tem que ser, né? Sem dúvidas, o que o Vini comentou aqui do Canindé, que vai ser de fato o último jogo do Canindé no dia 18 sábado agora contra o Novo Horizontino às 8h30. Eu vou ler o comunicado da Portuguesa, o post da Portuguesa que eles fizeram, porque acho que é importante, acho que merece esse destaque. Então, abre aspas, não será uma despedida e sim um até breve. Antes queremos mais uma festa, mais uma oportunidade de reviver momentos gloriosos que mexem com as memórias e emoções de muitos lusitanos. Uma casa tão emblemática, construída com esforço e suor de famílias e que nos acolheu de forma única em seus 53 anos. A partida contra o Novo Horizontino nesse sábado 18, pela segunda rodada do Paulistão, será o último jogo oficial do Canindé antes da reforma que o transformará em um dos estádios mais modernos do país. Vamos lotar o Canindé, vamos encher as arquibancadas, vamos relembrar tantas histórias, gritos e lágrimas. Vamos celebrar a tradição da nossa casa. Tragam seus avós,
seus pais e seus amigos, tragam seus filhos. Vamos unir as gerações para celebrar esse momento. Agora, um momento que eu acho importante destacar para o torcedor de fato e para o Canindé, e que a Portuguesa continua falando aqui, é que um ingresso vai permitir a entrada de 2 adultos e uma criança de até 14 anos. O ingresso vai ser por R$60. Para ter acesso ao benefício, basta comparecer vestindo a camisa da Portuguesa. Já a meia entrada, claro, R$30, mas nesse caso só uma entrada por pessoa. E a Portuguesa conclui aqui e divulga também. E para abrilhantar nossa festa, teremos várias atrações antes do jogo, com a presença de ídolos da Lusa, música ao vivo, praça de alimentação e ativações junto ao público. Tudo isso a partir das 15 horas da tarde. Então, jogo em si, 8h30, mas as ativações, a celebração para essa despedida, esse começo dessa despedida do Canindé, começa às 3 horas da tarde. E acho que vai ser uma cobertura intensa, vai ser um momento marcante para quem estiver por lá. Então, se faz muito importante a torcida no Canindé dessa vez. Acho que não é o momento da gente colocar o público de novo a 1.500, 2.000 pessoas no máximo, e sim para pegar um público bom para despedir o Canindé do jeito que merece, né? E a Portuguesa vem preparando um evento grande, né? Porque se o jogo é às 8h30 e às 15 horas já vai começar os eventos de despedida, é porque merece, né? E eu acho que é isso. Eu acho que precisa de unir força para levar todo mundo para essa despedida e fazer bonito. Bom, falando agora um pouquinho de contratações, a primeira contratação que a Portuguesa fez, de fato, foi do técnico Cauã de Almeida, que passou como auxiliar técnico pelo Vasco, Internacional e Corinthians. A única experiência como treinador, de fato mesmo, foi em 2024, com o América Mineiro, fazendo uma campanha de 34 jogos, e foram 14 empates, 14 vitórias e só 6 derrotas. O Cauã, ele é eleito como o melhor técnico do Campeonato Mineiro em 2024 e chega para a Portuguesa com uma proposta de jogo ofensiva, agressiva, com uma marcação muito alta. Então, até os jogadores nos próprios treinamentos falam que o Cauã tem um treino diferenciado, que é uma intensidade altíssima, um jogo muito rápido e que propõe mesmo intensidade nos 90 minutos. Falando agora de contratação, o Vini falou que são 15 contratações até o momento. A Lusa quer fechar, como ele falou, até 17. E o Meia Denis, que era do Internacional, que foi por empréstimo para o Internacional, ele voltou para a Portuguesa depois da Copinha, que tinha esse prazo de encerramento de contrato até a Copinha. Então, podemos considerar o Alex, o presidente da SAF, considera que já são 16 contratações de 17, e a Portuguesa só quer fechar essa última contratação de jogadores, de atletas mesmo, com um ponta que atue tanto pela esquerda, tanto pela direita. Mas agora eu te pergunto, Vini, o que você está achando das contratações até o momento? Olha, considerando o elenco que sobrou da Copa Paulista, os jogadores que continuaram, eu acho que foram algumas contratações pontuais, né? Porque a gente sabe que a Portuguesa perdeu o Tomazella, então trouxe alguns goleiros para repor, até porque a gente sabe que o Rafael Pascoal não vai ser titular no Paulista, né? Talvez ele fique para uma Copa Paulista, enfim, vai ser o goleiro reserva, mas eu acho que foi muito importante trazer essas peças certeiras, né? Principalmente para a zaga e para o meio campo, porque era a área que mais estava precisando, né? Depois do desmanche do elenco do ano passado, porque, claro, manter um elenco de Copa Paulista para um Paulistão é outro nível, né? Então eu acho que foi sim uma ida ao mercado inteligente, porque se quer manter um elenco para a Série D, você não consegue atrair um jogador de Série A. Então trouxe alguns reforços, até alguns reservas de Série A, de Série B. Eu acho que foram alguns reforços muito bem feitos, considerando a realidade ainda para esse ano. Só repassando aqui os nomes que a Portuguesa contratou entre esses 15 jogadores. Os goleiros Rafael Santos e Bruno Bertinato, o lateral direito Alex Silva, os zagueiros Alex Nascimento, Gustavo Henrique e Eduardo Biazos. Lateral esquerdo Lucas Hipólito, os volantes Barba, Fernando Henrique e Matheus Nunes. O meia Daniel Júnior e os atacantes Everton, Iago Dias, Henrique Almeida e Renan Peixoto. Dos remanescentes que o Vini comentou, a gente tem alguns, como o goleiro Rafael Pascoal, mas também temos o lateral direito Thales, o zagueiro Maurício, Robson e Marco,
Robson que voltou do empréstimo do Confiança, o lateral esquerdo Pedro Henrique, os volantes Tauan e Hudson. Tauan e Hudson que também estavam emprestados, estavam no Londrina e Ponte Preta, respectivamente. O meia Cristiano e também o Guilherme Portuga, que também estava na Ponte Preta com o Hudson. E, para fechar, os atacantes Maceió, Leandro e Nicolas Queiroz. Queiroz, esse que era da base da Portuguesa, foi emprestado novamente, então ele retornou de empréstimo ao do Brasil de Pelotas e agora integra o grupo da Portuguesa. Agora eu te pergunto, quais contratações você tem como destaque das 15 contratações que a Portuguesa fez? Vamos lá. Eu acho que, como eu falei, para suprir a saída do Tomazella, o goleiro Rafael Santos tem uma rodagem interessante. Então, eu acho que vai sim agregar, principalmente, né, para assumir o gol da Portuguesa. O lateral Alex Silva, para suprir a ausência do outro lateral direito, que era o Benhur, que saiu. E o Thales, que ainda é da base, teve uma rodagem no Havaí, mas que talvez reveze ele com o Alex na titularidade. Na zaga, eu acho interessante a contratação do Alex Nascimento, que tem um histórico bom e vai agregar bastante. E eu acho que, além do mais, é aquilo que eu disse, para fortalecer o elenco, para ter um banco de reserva muito bom e para ter um time titular ainda mais forte. E para fechar mesmo essa questão de assuntos jogadores, a única saída que a gente teve mesmo foi, como o Vini relembrou aqui no comecinho, foi do goleiro Tomazella. O Tomazella passou 4 anos e meio na Portuguesa. Ele foi campeão 2 vezes na Portuguesa, Copa Paulista de 2020 e também a Série A2 de 2022, que ele foi, acho que um dos maiores protagonistas daquele time. E também foi protagonista no ano retrasado, agora já 2023, com o Milagre de Mirassol. Tomazella tá de saída, no caso já saiu, né, para o Mirassol. O Mirassol fez uma proposta muito boa para ele. É importante destacar que vai ser a primeira vez do Tomazella disputando uma Série A. Vai ser um salário 2, 3 vezes maior. E podendo atuar também na Série A, na Copa do Brasil, o Tomazella com a saída do Vanderlan, do Mirassol, acaba assumindo a segunda colocação de goleiro. O primeiro goleiro é o Muralha. Então acho que é isso, acho que é importante relembrar do Tomazella, foi importante para a história da Portuguesa, virou um ídolo da torcida, junto com o Gustavinho, o filho dele, que foi super marcante a história dos dois. Acho que merece esse espaço e boa sorte pro Tomazella. Tenho certeza que ele vai estar acompanhando a gente, mas que todo sucesso do mundo para ele, né, Vini? Isso aí, que ele consiga pegar seu espaço no Mirassol, né? Que ele já tinha, claro que ele estava como terceiro goleiro quando o Mirassol conseguiu acesso inédito, mas eu acredito que esse ano ele consiga algumas chances, até a gente sabendo do histórico do Muralha, né? Eu queria puxar agora o tópico dos jogos treinos que a Portuguesa realizou nesse ano já. Foram 3 jogos contra São José, São Bento e Juventus. No primeiro jogo contra o São José foi um empate por 0-0, contra o São Bento um empate por 1-1 e contra o Juventus um empate por 0-0. Importante ressaltar as escalações. No segundo jogo contra o São Bento foi um time formado principalmente por jogadores que já estavam na Portuguesa. Então teve Rafael Pascoal, Thales, Robson, Maurício e Pedro Henrique, Tauan, Hudson e Guilherme Portuga, Iago Dias, Renan Peixoto e Everton. Isso, lembrando que o Renan Peixoto ele é uma nova contratação, mas a base do time do meio para trás era sim uma base já que a Portuguesa já tinha. E contra o Juventus, que foi um empate por 0-0, a escalação foi Rafael Santos, um novo goleiro contratado, Alex Silva, Gustavo Henrique, Alex Nascimento e Lucas Hipólito, essa mania de defesa totalmente nova no time, Fernando Henrique, Matheus Nunes e Cristiano que já estava no elenco, Daniel Júnior, Henrique Almeida e Maceió. Então eu acho interessante porque o Calma de Almeida conseguiu montar 2 times, principalmente um tendo remanescentes e o outro novas contratações, mas fazendo aquela mescla, porque eu acredito que seja o time titular, principalmente no segundo jogo, que mantém a base do que jogou contra o Juventus. Eu concordo com você, eu acho que esse time contra o Juventus, claro, não saiu do empate, mas eu acho que é o mais que se aproxima, assim, olhando os treinamentos. Eu vi só 2 treinamentos nessa pré-temporada, mas ali pelo que o Cauã organiza o time, eu acho que é o que mais se aproxima mesmo do time titular. Eu teria, eu não sei se eu faria algumas alterações nesse time, então, por exemplo,
essa linha defensiva, não sei se o Gustavo Henrique começaria ou se eu trocaria pelo Robson. Também esse meio de campo, não sei se o Matheus Nunes é um menino muito jovem, se não me engano tem 21, 22 anos, não sei se já seria titular absoluto desse time, não sei se às vezes coloca o Tauan, por exemplo, que é um volante muito mais que corre mesmo, que tem uma experiência para agregar, principalmente para esses meninos. E que veio Tanto que jogando na se a Série B gente pelo olha, Londrina, né? E que veio sim, jogando titular, pelo Londrina. titular. Sim. Eu acho que olhando esse time contra o Juventus, é um time jovem. O mais experiente aqui, Rafael Santos, tem 35 anos. O Henrique Almeida, 33. E o Cristiano, que tem 37, se eu não me engano. Então, acho que é um time muito jovem que precisa mesmo dessa liderança. Acho que só 3 jogadores acaba sendo pouco relativamente. Então, eu colocaria o Tauan. Faria alguma alteração desse time, Vini? Eu acho que eu seguiria a mesma linha sua, até porque para considerar que você tem que também manter algum jogador que já tem uma rodagem pelo clube, né? Então, por exemplo, você colocando o Maceió, que já disputou o último Campeonato Paulista, o Cristiano, que estão no time, né? Eu acho que são importantes, mas eu acho que eu iria na sua linha de raciocínio mesmo, alterar ali um pouquinho o meio campo para dar até a segurança por causa da juventude do Matheus Nunes. Então, eu acho que ou o Tauan ou o Hudson seriam mais ideais no lugar dele. Claro que ele tem qualidade para, ao longo do campeonato, assumir a titularidade, mas eu acho que ainda não é hora. Perfeito. Então, agora vamos para a possível escalação, que eu acho que é um momento muito aguardado. E vai ser um dos momentos mais aguardados do nosso pré-jogo. Segundo que a gente deu uma vasculhada, uma apurada, a possível escalação da Portuguesa para o jogo de amanhã contra o Palmeiras deve ser Rafael Santos no gol, seguido na lateral direita com Alex Silva, na zaga Gustavo Henrique, Alex Nascimento e na lateral esquerda Lucas Hipólito. No meio, Hudson ou Fernando Henrique, seguido de Tauan e Cristiano. E já no ataque, se regularizar a situação do atleta, a gente está gravando esse pré-jogo aqui um dia antes do jogo contra o Palmeiras, às praticamente 3 horas. Então, se regularizar a situação do atleta, Daniel Júnior, Renan Peixoto e Maceió. O que você acha desse time, Vini? Um bom time? O que você acha? É aquilo que a gente discutiu, né? Manteve uma base com as novas contratações, principalmente na zaga. A zaga, lembrando, é um sistema defensivo novo inteiro, contando o lateral e o goleiro. Não tem ninguém remanescente da Copa Paulista. E aí, no meio-campo, com Hudson, Tauan e Cristiano totalmente de jogadores que já tiveram uma passagem pela Portuguesa, e o ataque com novas peças e o Maceió, que já é conhecido, né? Mas eu acho que assim uma boa escalação que mescla a juventude com experiência e que eu acho que seria o mais ideal no momento, considerando o elenco. Perfeito. Só relembrando para quem ainda não sabe, para quem está chegando agora, está assistindo a gente agora. Próximo jogo, então, amanhã, dia 15, às 9h35 contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Portuguesa vai de visitante, nessa primeira rodada do Paulistão. Para quem não for assistir a partida presencialmente, em loco, pode conferir toda a partida com a cobertura tanto da Record, TV aberta, mas também pela Casa TV no YouTube. Os ingressos é importante ressaltar que a Portuguesa fez uma venda hoje, presencialmente, evitando que a torcida mandante do Palmeiras compre o setor visitante. Isso porque o Palmeiras está com a sua capacidade no Allianz reduzida devido a um show, então está com aproximadamente 20 mil pessoas de capacidade. Então, para evitar que outros torcedores comprem o setor da Portuguesa, no caso de visitante, a venda foi feita no Canindé hoje, pela parte da manhã até a tarde, e amanhã, se sobrar ingressos, uma carga de 1.700 ingressos, a partir das 7h30 vão estar vendendo também os ingressos para a torcida da Portuguesa, no próprio estádio do Palmeiras. Quanto de público você acha que vai pegar mais ou menos ali, Vini? Olha, considerando que o Allianz vai estar, né, você falou com aproximadamente 20 mil, eu acho que a torcida do Palmeiras vai acabar enchendo por ser o primeiro jogo da temporada, e a da Portuguesa eu acredito que acabe ali quase batendo os 1.700 ingressos, até porque, claro, está sendo muito aguardado ver como que vai ser essa Portuguesa nova, né, depois da aprovação da SAF. Então eu acho que deve beirar ali os 20 mil, com os 18 mil, por aí. Feito. Também, então, acho que é importante ressaltar não só essa, claro, o pré-jogo é importante aqui para a primeira rodada, mas também deixar um destaque como esse Campeonato Paulista é tiro curto.
próximo dia 18, então, o último dia de jogo mesmo do Canindé, o último jogo profissional no Canindé, então acho que é importante a presença do torcedor. Leve a família, os amigos, como disse o comunicado, para a gente ter uma despedida digna do Canindé. Já estamos preparando esse terreno aqui para essa despedida do Canindé. Mais alguma coisa, Vini? Eu acho que é isso. Acho que a gente passou por todos os pontos aí importantes para esse pré-jogo, né? E aí, claro, nos próximos a gente vai vendo como que vai indo a campanha e a gente vai comentando também sobre como foram os últimos jogos. Fechou. Então, assim como eu disse com o João, um palpitezinho para amanhã, vai. Olha, eu acho que mesmo o João ressaltando que é início de temporada, que o Palmeiras precisa se ajustar, eu acho que ainda a diferença é muito grande. Eu acredito que a Portuguesa irá conseguir fazer um bom jogo, até porque, mesmo tendo empates nos jogos treinos, veio tendo um bom desenvolvimento, até com o Cauã. Eu acredito que a Portuguesa até consiga, talvez, puxar um empate, mas eu acho que vai ser 1-0 para o Palmeiras ou 1-1 como empate. Eu já estou iludido, acho que vai ser 3-1 para a Portuguesa. O Palmeiras nunca começa bem esse Paulistão, então eu vou de 3-1 para a Portuguesa. Cauã vai surpreender, esses meninos vão surpreender, e com gol de Renan Peixoto. Fez gol no jogo treino, vai fazer amanhã. É assim que a gente Vini, espera. obrigado por essa companhia no primeiro pré-jogo. Então, para o torcedor que tá acompanhando, se gostou desse pré-jogo, para já deixar o seu like, para se inscrever aqui no YouTube, que vai chegar muito conteúdo aqui no YouTube do Insta Rubro Verde. Fazer o convite para os próximos também. É claro que alguns jogos são mais difíceis de conseguir um setorista, um jornalista que cubra certo clube, mas a gente vai trazer sempre uma informação aqui, uma informação ali sobre o próximo adversário. Vini, obrigado pela participação, obrigado pela contribuição e até a próxima. Eu que agradeço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. Siga o Insta Rubro Verde em todas as redes, se inscreva. Até mais, obrigado.